Acostumando já com o nome do novo primeiro-ministro britânico. É Keir Starmer. Ele é do Partido Trabalhista. E ele, inclusive, já fez o primeiro curso, já como primeiro-ministro do Reino Unido. O professor James Oney, que é professor de Geopolítica da FACamp, está aqui conosco. Professor, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Obrigado você pelo convite, Heródoto. Mais uma vez feliz de estar com o pessoal da Nova Brasil. Muito obrigado. Professor, o Sunak, que era o primeiro-ministro conservador, convocou eleições, perdeu a eleição, etc. Não chegou a ficar 4 anos no governo. É necessário ficar 4 anos no governo britânico ou isso não é regra geral? Não é regra, Heródoto, porque se trata de uma monarquia parlamentarista, onde o chefe de Estado é a questão da coroa, né, está vinculado à coroa e atualmente ao rei Charles, e o chefe de governo, ele é formado a partir de questões políticas internas, especialmente as questões econômicas, sociais e todas aquelas que nós conhecemos. E isso pode ser alterado, uma vez que acontecem crises e durante as crises o parlamento pode apresentar moções, o próprio primeiro-ministro pode convocar eleições, então não é regra a regra dos 4 anos. Inclusive, antes do Sunak, nós tivemos uma primeira-ministra que ficou alguns meses e houve uma crise dentro do próprio Partido Conservador. Então é natural que isso aconteça, essa troca aconteça antes dos 4 anos. Agora, professor, então quando eles vão às urnas, eles não votam no candidato, mas votam nos deputados, votam no partido, é isso? Exatamente, Heródoto. Eles votam numa lista partidária que conta com nomes que estão vinculados aos partidos que concorrem à eleição, obviamente, e nessa lista geralmente já existe um líder do partido que já está apontado anteriormente e que muitos já sabem que se aquela lista for vencedora, tal cidadão ou cidadã será o primeiro-ministro, que foi o caso do Starmer, que agora ocupa esse cargo, depois dessa vitória que aconteceu do Partido Trabalhista. Professor, mas isso ocorre tranquilamente, calmamente? Não tem recurso ao Supremo Tribunal Federal do Reino Unido? Heródoto, você e suas ironias fantásticas, cara. Não Sabe é ironia, o que aconteceu? É uma pergunta. O que aconteceu é muito interessante, Heródoto. Você entenda de todas as maneiras possíveis. Até o ano passado, não era necessário apresentar sequer documento para votar. Você chegava e dizia, meu nome é Heródoto, eu quero votar, abria-se a lista, você assinava e ia embora. Pela primeira vez na história do Reino Unido, agora, eles querem documentos. Isso porque houve uma nova entrada de eleitores, um novo cadastro, eles estão preocupados com isso. Então, não tem esse tipo de situação, tanto é que o partido que perde reconhece imediatamente a vitória, isso já há décadas. Professor, e outra coisa, o partido que ganha cumpre exatamente aquilo que prometeu? Por exemplo, o partido, se eu ganhar, vou tirar o Reino Unido da União Europeia. Eles cumprem mesmo ou isso fica lá só para a época da campanha eleitoral? Muita coisa fica para a época da campanha eleitoral, Heródoto. Tanto no Partido Trabalhista quanto no Conservador, muita coisa fica só nos discursos dos palanques pré-eleitorais. Ocorre que a situação que o Reino Unido viveu nos últimos anos, especialmente nos últimos meses, e aí a gente tem que colocar nessa equação a Covid e o Brexit, essa situação alterou muito a vida britânica e o mundo do trabalho. Então o impacto foi aumento de preços, nós tivemos dificuldade com a geração de novos empregos, e isso tudo acabou pesando na hora da eleição, e mesmo o Partido Trabalhista, que tem uma bandeira, digamos, de centro-esquerda, fez adaptações no seu discurso para poder chegar a esse resultado retumbante que ele acabou atingindo anteontem, ou melhor, ontem, né, na eleição britânica. Professor, outra coisa que eu não vi é ninguém pondo culpa no presidente do Banco Central do Reino Unido. Não, Heródoto, não tem. Porque como o primeiro-ministro tem controle absolutamente de tudo internamente, e existem regras que são seculares,
a situação está sempre colocada para o eleitor de maneira muito mais clara que em outros países do mundo, seguindo aí o seu pensamento. Então, nós estamos assistindo uma eleição especial, onde a clareza das dificuldades é bastante visível para todos, apesar de existirem as nuances da política tradicional que a gente conhece, mas não tem esse tipo de discurso lá, não. Professor, interessantíssimo essa troca do poder, né? Me lembro, por exemplo, que o Churchill, logo depois que a guerra terminou, acho que foi em 1946, ele era do Partido Conservador. Perdeu a eleição, acho que para um trabalhista, salvo engano, chamado Attlee. Veja só, o Churchill, herói, o cara praticamente foi o responsável por não invasão da Grã-Bretanha por parte dos nazistas. E, no entanto, foi apeado do poder. Exato. Heródoto, eu acho que existem coisas que são importantíssimas e que a gente precisa fazer uma reflexão profunda. As figuras políticas, elas falham, e ao falharem, elas precisam sim estabelecer o discurso de mais humildade, apesar que não era o caso do Churchill. Mas nós precisamos entender que a população, ela precisa de resultados imediatos no seu dia a dia, nos seus ganhos, no futuro da sua família, dos filhos e filhas. Então, realmente, no caso do Reino Unido, isso ficou claro, como você bem lembrou, em 46, quando tiraram um herói de guerra do poder para começar um governo trabalhista. Perfeito, e vamos acompanhar. Só para terminar, professor, tem dois partidos? Só Partido Trabalhista e Conservador ou tem outros? Não, tem vários, Heródoto. Tem Partido Verde, foi muito fraco na eleição. Tem o Partido Reformista, que todo mundo falava que representa a extrema-direita britânica, nada, conseguiu pouquíssimas cadeiras. Tem o Sinn Féin, que é o Partido Católico Irlandês, então muito importante, conseguiu algumas cadeiras. O Partido Nacional Escocês também conseguiu algumas cadeiras. Então existem nuances regionais e que acabam formando um conjunto variado de partidos, sim. Aí, na verdade, os dois maiores são o conservador e o trabalhista. Professor, obrigado por mais uma aula. Imagina, Heródoto. Obrigado você, professor. Um grande abraço e um dia bom para a maravilhosa audiência que vocês têm. Muito obrigado, doutor. O professor James Olhe, que é professor de geopolítica da FACAM. Vocês já assistiram aqueles filmes do Churchill ou não? Tem dois filmes maravilhosos do Churchill, interessantíssimos. Não me lembro o nome agora do Churchill. Eu vi os dois filmes dele. E um deles é o seguinte: o Churchill vai dar uma entrevista na rádio BBC. Pega um táxi. E aí vai conversando com o motorista, não sabia que era o Churchill. Você imagina o cara pegar um táxi, não tem batedor, não quer aquela turma toda na frente, não fecha a rua e tal. Não tem. O cara pegou um táxi pra ir na BBC. Aí conversando com o motorista, o que o senhor vai ouvir aí? Ouvir aí, esse cara vai falar agora e tal, aí na rádio, não sei das coisas. Era o próprio, o Churchill. Aí o Churchill disse, puxa vida, acho que eu tenho que mudar o discurso porque parece que eu não estou agradando. Isso é uma democracia, gente, que vem do século XVII. Lá de 1688, com a chamada Revolução Gloriosa. Não é mole, leva tempo para montar uma democracia. Tem que ter paciência. Bom, deixando para lá.